Graça e paz, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal Aprofundando em Deus. Hoje a gente vai falar de uns capítulos mais lindos e mais simbólicos do livro de Números, que é o capítulo 9, capítulo número 9. Esse texto aqui, o que vai falar? Vai falar sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, a lembrança da libertação do povo, quando o povo vai celebrar a Páscoa. E depois, a direção da presença de Deus, através da nuvem, a nuvem que guiava o povo no deserto. Então, antes de começar, não posso esquecer, se inscreve no nosso canal. Já está inscrito? Já está no meu Instagram lá, pessoal, para a gente trocar ideia, @LuizCarvalhoPro, e também principalmente nosso canal de evangelismo no Instagram, que é o @Evangelismo com Coragem, onde a gente leva mensagens de pessoas corajosas que transmitem a palavra de Deus nas ruas. E lembra, gente, todos os dias às 5 horas da manhã temos nosso 5am, o Encontro com a Presença de Deus. Amanhã também tem o podcast com o Maurício da Clínica de Almas aqui de Orlando. Vai ser bênção, viu? Vai te ajudar muito. Números 9 começa no segundo ano depois que os israelitas saíram do Egito. Então Deus ele ordena a Moisés que o povo celebre a Páscoa, lembrando o poder de Deus, aquele poder que libertou eles da escravidão. Lembra? Quando libertou do Egito, Moisés colocou o cajado, abriu o mar, isso tudo. Veja aqui no versículo 2 que eu separei. Os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Só que acontece algo interessante. Algumas pessoas, elas estavam, vamos dizer assim, ritualmente impuras, porque elas tinham tocado, eu não sou morto não, mas tinham tocado em algum cadáver, em algum morto. Por isso não podiam participar da Páscoa. Então, eles perguntavam para Moisés, e aí? A gente quer participar, mas a gente tocou ali no falecido, que morreu, né? Minha mãe morreu ontem, tudo. O que eu devo fazer? E aí Deus vai responder com muita graça nos versículos 10 e 11 aqui, ó. Quando algum de vocês ou um dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Ou seja, Deus ele não quer excluir ninguém, ele quer todo mundo pertinho dele ali. Ele sempre abre uma nova oportunidade. O nosso Deus, meu amigo cristão, meu irmão, minha irmã, varão, varoa, é o Deus da segunda chance, é o Deus da restauração, é o Deus da inclusão espiritual. Deus não rejeita ninguém, ele quer a família dele unida, ele quer todos. Ele nos criou porque ele quer transbordar o amor dele em nós. E aí, dando sequência, da metade para o final do capítulo, a gente vai ver um dos momentos mais impactantes, mais interessantes, pelo menos para mim foi assim. Eu estudei muito sobre esse aspecto aqui da jornada no deserto, que era a nuvem da presença de Deus. Não vou falar que estudei muito, não, mas deu uma estudada interessante aqui, né? Não vou mentir, né? Então, olha o que está escrito aqui no versículo 15, por exemplo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Então, essa nuvem, o que era essa nuvem que estava ali em cima do tabernáculo, em cima do acampamento? Era como se fosse um GPS, né? Um Waze espiritual do povo. Então, quando a nuvem se levantava, eles marchavam. Sinal de marchar, gente, a nuvem levantou. Quando a nuvem pairava e parava, o povo parava. Então, olha o que está no versículo 21, que eu separei aqui para vocês. Você também marca a sua Bíblia? Ajuda muito. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. Então aqui a regra é clara. Quem é guiado pela presença não anda por impulso, mas por direção. Isso serve para nós, serve para mim. E olha o detalhe no versículo seguinte aqui, versículo 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiu terra prometida. Isso mostra o quê? Que a presença de Deus ela vai definir o tempo da jornada. Então, não é sobre pressa, é sobre propósito. A nuvem ela só se movia quando o povo estava pronto, preparado, naquele momento, de acordo com alguma lição específica que Deus queria dar para eles. Então, o povo ele só partia quando Deus decidia. Hoje a gente tem o Espírito Santo, não tem mais a necessidade dessa nuvem externa, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que é a nuvem
interior que a gente tem espiritual. Ele vai mostrar quando parar, quando falar, quando avançar, quando esperar. Quem é guiado pelo Espírito Santo nunca vai se perder no deserto da vida. Então Deus ensina 3 princípios muito poderosos em Números 9. Anota aí no seu caderninho de anotações sobre a Bíblia. Primeiro, memória, em relação à Páscoa. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Segundo, obediência. Só se mova quando a nuvem se mover, quando o Espírito Santo der o sinal. E terceiro, dependência. A presença dele é mais importante até mesmo do que a chegada na promessa. A presença de Deus é a coisa mais rica que nós temos. O povo, ele poderia ter chegado mais rápido em Canaã. A gente sabe disso. Mas Deus ele queria e precisava, primeiro, ensinar o seu povo a andar pela presença e não pela pressa. Por isso que um percurso de 40 dias demorou 40 anos. Então, em Números 9, a gente aprende que a vida espiritual é uma caminhada de obediência, uma caminhada de confiança. Deus ele não quer apenas te levar na promessa. Ele poderia levar em 40 dias, mas ele quer andar com você até lá para ter certeza que você vai chegar bem maduro e preparado. Então talvez a nuvem hoje esteja parada na sua vida e você não entende o porquê está parado. Mas se lembre, se a nuvem não se move, é porque Deus ainda está te preparando. Se as coisas estão paradas, é porque Ele está te preparando porque você ainda não está totalmente capacitado, porque Ele vai capacitar você, porque você é um escolhido. Então que a gente aprenda a seguir o ritmo do Espírito Santo, com paciência, às vezes tem que ter paciência, fé e também amor. E aí, encerramos aqui então. Se essa palavra falou com você, comente aqui: Senhor, eu quero andar no ritmo da sua presença, eu quero a sua nuvem, a nuvem do Espírito Santo da presença dentro de mim. E não se esqueça então, amanhã, 5 horas da manhã, o 5 AM, tem um link aqui para você participar, sala de homem e de mulher, e também o podcast com o Maurício, do Clínica de Almas, que vai ser maravilhoso. Vou estar hoje com o Maurício, que ele também é um professor de inglês, um dos melhores do mundo, fazer um jabá aqui para ele. Então não perca esses momentos aí de crescimento espiritual, crescimento da alma, crescimento do conhecimento. Juntos estaremos nessa jornada, tá? Falamos hoje de Números 9, vamos mergulhar por todos os capítulos e os principais versículos desse livro da Bíblia. Deus te abençoe.